Olá pessoal, a atividade de hoje é sobre divisão e multiplicação de números inteiros. Como vocês podem observar, essa primeira questão é bem parecida com a primeira questão da atividade anterior. Então você tem aqui o seguinte, você precisa dividir um número por outro, sendo que um deles pode ser positivo e outro negativo, ou os dois podem ter o mesmo sinal. Então o que você precisa lembrar é, se eles têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Se eles têm sinais iguais, o resultado é positivo. É só isso que você precisa lembrar do sinal, porque a divisão é feita normalmente. Por exemplo, se você divide 50 negativo para 2 positivo, o que você vai ter como resultado é, como o 2 é positivo, 50 negativo, resultado é negativo, 50 por 2 é 25, então dá 25 negativo. Segunda questão, Carlos multiplicou 2 negativo por 10 positivo, em seguida multiplicou o resultado por 3 negativo e escreveu 60 negativo como produto final. Por que ele errou o resultado? Você vai fazer, para dizer por que ele errou os resultados, é justamente fazer a conta que Carlos fez. E aí você, a partir do resultado que você chegar, você vai dizer por que ele errou. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar 2 negativo por 10 positivo e por 3 negativo. Você vai fazer essa conta. 2 negativo vezes 10 positivo vezes 3 negativo. Quando você chegar no resultado, você vai saber por que ele errou. E aí você explica. Terceiro, determine o valor de W em cada um desses itens aqui, certo? Essa questão não é de marcar. Você vai determinar o valor de W em cada item. Cada item ele vai ter um valor diferente. Então veja, você tem W dividido por 10 negativo igual 20 negativo. Como eu já expliquei na atividade anterior, se você tem a incógnita sendo dividida por um número, está dando o resultado que você vai usar a multiplicação. Então você tem aqui W dividido por 10 negativo igual 20 negativo. Se está sendo dividido, para você descobrir quem é o W, você vai usar a multiplicação. W vai ser 10 negativo vezes 20 negativo. O da esquerda vezes o da direita. Eles têm sinais iguais, então o resultado vai ser positivo. 10 vezes 20 é 200, então dá 200 positivo. Logo, W na letra A vale 200 positivo. Portanto, se você quiser tirar a prova, se você dividir 200 por 10 negativo, vai dar 20 negativo. E assim você vai utilizar a mesma ideia para resolver cada um desses itens aqui. Quarta questão. A letra S está substituindo um sinal. Descubra quais sinais e escreva no seu caderno. Como é que você vai fazer para descobrir qual é o sinal? Veja, você tem aqui um S3 vezes 6 negativo e está dando 18 negativo. Ora, esse S só está escondendo o seguinte. Ou esse 3 é positivo ou esse 3 é negativo. No lugar tem um S cobrindo, certo? A gente não sabe se é positivo ou se é negativo. Como é que você vai fazer para descobrir? Como é uma multiplicação, lembre, por exemplo, que se a gente tivesse uma letra aqui, já que a gente não sabe se é um 3 positivo ou um 3 negativo, você pode chamar isso de X, digamos. E como é que você descobriria quem é o X? Como você tem multiplicação, né? Não é divisão aqui, como você está multiplicando, para descobrir você divide. Você vai dividir o 18 negativo pelo 6 negativo. Negativo por negativo fica positivo e 18 por 6 dá 3. 3 positivo. Então o sinal lá é de mais, certo? O sinal do S é positivo. Então essa é a ideia que você vai utilizar para resolver cada item da quarta questão. Quinta e última questão. Observe a sequência numérica em que cada número é igual ao anterior dividido por um mesmo número. Ou seja, o número aqui que fica no lugar dessas interrogações é o mesmo. Primeira pergunta. Que número é esse? Como é que você vai descobrir? Se você dividiu 120 por um número e deu 60 negativo, e a gente sabe que esse número vai ser o mesmo aqui, então para descobrir você divide, por exemplo, 120 por 60 negativo, ou 60 negativo por 30. Qualquer divisão dessa vai te fornecer o valor da letra A. Aí na letra B pergunta, que número a letra W está substituindo? Ora, quando você dividir 30 por o número que você descobriu na letra A, você vai ter o resultado do W aqui, certo? Então você, quando descobrir o valor da letra A, aí você vai poder resolver a B. Você vai dividir 30 pelo valor que deu na A. E aí você encontra o valor de W. Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.